Boa tarde para nossos seguidores e seguidoras aqui da página, né, do site da Voz do Cidadão. Depois desses últimos meses aí, com essa reviravolta que houve na política e na cultura brasileira, nós ficamos afastados aqui desde dezembro por conta das eleições e de toda precipitação e choque de valores que a sociedade brasileira viveu nesse período, se cindindo entre partidários de uma candidatura progressista, à esquerda, e os outros partidários já numa união, numa aliança entre conservadores e liberais brasileiros. Conservadores, sobretudo, nas questões de costumes e da cultura tradicional brasileira, da conservação das tradições brasileiras, juntamente com a inteligência liberal, sobretudo no tocante à condução da economia e das políticas públicas relativas aos bens difusos, como a questão monetária da moeda, que talvez seja a mais importante conquista que o Brasil teve na última década, né, que é a estabilidade monetária. Por conta dessa cisão e da solução que a nação tomou por um governo progressista, mais à esquerda, em que pese as dúvidas e o questionamento sobre as condições das eleições, a condução e a gestão do processo eleitoral e os vários decisões administrativas dos tribunais eleitorais e do Supremo Tribunal com relação a uma denúncia de enviesamento ou de preferência ou de parcialidade pela candidatura progressista. O fato é que o Brasil entrou num momento perigoso de censura, de impossibilidade de garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, como está escrito na Constituição, no artigo 5º, né? Prisões foram feitas, e prisões políticas, de perseguição políticas em massa, né? Mais de quase 2.000 pessoas foram presas por um crime que não existe na Constituição nem no Código Penal, que é o crime de expressar suas opiniões. No caso aí, por um governo de esquerda contra as manifestações dos conservadores que estavam em praça pública, na frente dos quartéis, se manifestando contra a não transparência, a falta de transparência e o partidarismo da condução do processo eleitoral, pondo inclusive em questão a lisura e a legitimidade da eleição. Mas isso ainda vai continuar ainda por alguns meses. Eu só quero chamar a atenção, e isso é que me causou até uma depressão nos últimos tempos, né? Nos últimos 2 meses, que isso é a expressão máxima da tese que eu tenho defendido aqui nesses vídeos, e que agora nós estamos encaminhando para a conclusão. Esse é o vídeo número 9, em que eu vou sintetizar o que está escrito no livro Distorcer o Brasil, depois de eu ter feito uma resenha, uma sinopse do Curupira, que é a versão ficcional da tese do Distorcer do Brasil, que, como vocês sabem, é a tese de que o Brasil vive, diferentemente de todas as culturas ocidentais, mas sobretudo a cultura
latino-americana e particularmente a cultura brasileira, numa resiliência do que foi o esplendor de nossa formação cultural e educacional sob o comando dos jesuítas, que foi plena do barroco, né? Da visão de mundo barroca, como eu já demonstrei nos vídeos anteriores. Quem quiser recuperar isso, está aqui no canal, basta voltar aos vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O vídeo 7 e o vídeo 8 foram a apresentação do Curupira. Por que o Curupira, que era apenas uma citação, um pequeno capítulo nesse livro do Distorcer o Brasil, ele, sob o ponto de vista ficcional, ele ganha a dimensão de um personagem símbolo do Brasil, né? Por quê? Porque é aquele mito indígena do defensor do pequeno gnomo, do pequeno duende, que vai defender a floresta da invasão dos bandeirantes com os pés trocados, enganando o sentido das suas pegadas, né? Do seu destino, do seu caminho, através das pegadas com os pés trocados, né? Esse é um símbolo do engano, né? Da farsa, né? Do que eu chamo do pastiche, de outras grandes figuras retóricas extremamente valorizadas no universo das artes barrocas, sobretudo da literatura e do drama e do teatro barroco. Mas voltando então, agora nós estamos no vídeo 9, eu vou fazer um resumo das 5 grandes torções barroquistas, demonstrando como elas são resilientes e como elas existem até hoje presentes no nosso imaginário social. Vou falar da primeira delas, que são as torções históricas, que é como a gente vê a nossa própria identidade social. Depois vou falar alguma coisa das torções culturais, é o capítulo mais vasto, né? Porque eu não só vou me ater à produção da alta cultura brasileira, no campo da literatura, da filosofia, da política, das artes, da jurisprudência, né? Da justiça, ou como eu digo aqui, da jurisimprudência, né? Depois as torções empreendedoras, como instintivamente nós demos soluções e algumas contribuições ao próprio universo da produção, do desenvolvimento da produção industrial e mercantil ocidental, né? Que foram produtos dessa mescla, dessa miscigenação da cultura autóctone, pré-cabralina, que é a cultura dos tupis-guaranis, a cultura indígena, que eu acho a mais importante das 3 para a formação desse imaginário social brasileiro, da nossa identidade, porque é a que menos nós damos conta. Nós estamos sempre muito ligados à cultura europeia, portuguesa, ibérica, e às elites também, a cultura francesa, inglesa, até italiana e alemã, e nós não nos damos conta da profunda impacto, resistência, resiliência de alguns símbolos da chamada cultura popular, da cultura espontânea brasileira, das tradições culturais indígenas, né? Depois vou falar das torções jurídico-políticas, que é essa que agora nós estamos padecendo, né? Nunca foi tão barroquista, tão farsante, né? Tão ficcional, tão alheia e apartada
da realidade, de qualquer mínimo senso de realidade, do senso de percepção da realidade, como a situação jurídico-política em que o país se encontra depois dessa polarização entre progressistas, socialistas, comunistas, enfim, a esquerda e a tradição conservadora em aliança com os liberais. E vou terminar com o resultado dessas 5 torções, que são as torções morais, o que eu chamo a corrupção dos valores. Quer dizer, o nosso problema não é apenas da corrupção do dinheiro público, mas é da corrupção dos valores. Por fim, eu fecho o livro com as torções cidadãs do dia a dia, dos costumes, de nossa ação, dos nossos costumes no plano da vida cotidiana da sociedade, que nada mais é do que resultante dessas torções históricas, culturais, empreendedoras, jurídico-políticas e morais, né? E termino com o livro mostrando que nós só vamos sair desta condição miserável de perceber a realidade com os valores, a visão de mundo das figuras retóricas barroquistas. Nós só vamos sair disso quando realmente tivermos preparado uma elite que tenha um projeto de país, que entenda o que ocorreu com o Brasil desde a sua descoberta, sobretudo no seu longo período de colonização ou de formação, né, que foi o período colonial. Né? Para vocês terem ideia, dos 5 séculos que nós existimos, 3 séculos e meio nós ficamos imersos na cultura barroquista, através, sobretudo, da ação educacional dos jesuítas, e praticamente sem uma evolução em questões fundamentais como a ocupação do território, a relação com os índios e os africanos como escravos, a escravidão. Enfim, só fomos começar a ter um bafejamento de um ar mais modernos, mais iluminista, a partir do início do século XIX. Então, só a partir da virada do século XVIII para o XIX, com a vinda de Dom João, em 1808, é que nós começamos a ver a respirar outros ares que não esses mais de 3 séculos de cultura barroca. E aí nós vamos ter comprimido em um século, do início do século XIX até o início do século XX, todos os movimentos culturais que havia na Europa, né? Desde do romantismo, desde o neoclassicismo, o romantismo, até o modernismo, até os movimentos contemporâneos do século XX e até mesmo no início do século XXI que nós estamos vivendo, né? O que ainda não sabemos o que vai acontecer com a sedimentação desses valores. Então, gente, é isso. Voltando então ao livro, nós começamos com as torções históricas, que eu não vou aqui repetir, eu só estou fazendo uma degustação para motivar vocês a lerem o livro e a constituírem turmas de estudo, né, de grupos de estudos de cultura brasileira, dentro dessa perspectiva que eu apresento da distorção que o Brasil está vivendo, né? Então, para entender o que distorcer, o que é tirar, desfazer a torção, o imbróglio que nós nos metemos, nós temos forçosamente que entender a nossa cultura de torção, retorção,
contorção e eu culmino com a distorção barroquista, né? As torções históricas, eu estou apenas fazendo aqui uma passagem rápida, são as que dizem respeito à própria Constituição do país, ao debate que houve nas 3 décadas seguintes à descoberta do Brasil, sobre se seria ou não uma ilha, a ilha de Santa Cruz, e o significado que isso tem, né? Não se tinha certeza de que nós estávamos, os portugueses não tinham certeza que estavam diante de um continente, um novo continente, mas especulavam que estavam diante de uma grande ilha na cercania das Índias, que poderia ser a Oceania ou aqueles arquipélagos que eles já conheciam também, estavam descobrindo concomitantemente ao Brasil. Depois, a própria escolha do nominativo Brasil, a concepção de povo que nós passamos a ter a partir daí, né? Sobretudo na questão jesuítica, quando nós, através de uma bula papal, passamos a reconhecer a humanidade dos índios, dos povos originários. Por incrível que pareça, foi necessário uma bula para dizer que eles tinham alma, que eles eram homens, que eles eram do gênero da humanidade, do homem, e que, portanto, eram filhos de Deus, eram criaturas de Deus, né? Depois, a constituição dos governos, né? Eu cito aqui o fato das casas da Câmara das municipalidades originárias brasileiras estarem construídas com um aparelho da cadeia para perseguir ou punir os criminosos, né? Depois, falo da importância do mito do Curupira, da questão escravocrata, né? Do santo do pau oco. Depois, uma questão que eu vivo batendo aqui, que é a orfandade cívica brasileira. Veja que não é de agora que a gente tende a personificar, a buscar heróis, mitos suprapoderosos para nos guiar. Isso vem de uma orfandade originária, mítica, e os nossos grandes líderes nada mais fizeram do que referendar essa orfandade cívica, né, que nós sofremos. Vide o caso de Dom Pedro I, que abandona o Brasil, nos deixa aqui, né, por conta de um período governamental de regentes, devido à menor idade de Dom Pedro II. E vide o caso depois das tragédias do final do Império, da tragédia do golpe da República, onde é banido o Dom Pedro II, e da velha República também, que é ferida de sucessivas governos totalitários, de generais, Deodoro, Floriano, e até culminar com uma ditadura explícita do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E vide também o episódio da crise da renúncia de Jânio e da perseguição que se passa a ter os líderes civis no contragolpe de 68 da Revolução original, da Contra-Revolução de 64. Acabando com as nossas possibilidades de lideranças políticas, o que vai nos condenar a um autoritarismo de 20 anos, né, do regime militar, e a própria orfandade, outra vez cívica, sublinhada com a morte precoce de Tancredo. E a partir daí, o último episódio, praticamente de fuga da presidência do último presidente eleito, que foi o Bolsonaro, né?
Eu falo aqui na questão também histórica da nossa ancestralidade de compromisso dos governos com a burocracia, que é um fenômeno especialmente barroco. Falo do que foi a nossa independência, que não foi uma independência, é uma ironia, que é uma figura retórica por excelência do barroco, do golpe da maioridade, do parlamentarismo às avessas, da falácia da federação, isso é o que nos marca muito, né? A farsa da federação. Nós copiamos uma federação na primeira carta constitucional de 1891 da República, né? A primeira carta se opondo à carta de 1824 do Império, que durou 50 anos, mais de 50 anos. E constituímos uma federação que é uma farsa, porque o poder, na verdade, é centralizado. E por aí vai. Falamos de várias questões sensíveis da nossa história, que eu chamo das torções barroquistas de nossa história. O próprio o pequeno período de desenvolvimento dos militares nós passamos a chamar de milagre econômico, né? Até chegar à questão da falácia, da falsidade da nossa democracia. Nós não temos, na verdade, uma democracia, ou temos uma democracia extremamente frágil. Vide o que está acontecendo no atual momento de golpes e sucessões de golpes contra o chamado Estado de Direito, né? Nós não vivemos num Estado de Direito porque não é garantida a livre expressão do pensamento e qualquer um de nós pode ser simplesmente preso sem saber por quê, né? E falo também da juristocracia, desse processo diante da desconstrução e da revelação da corrupção do Poder Executivo e do Legislativo na Operação Lava Jato. O que sobra é o poder extravagante, né? Um poder de produtor de leis extravagantes, que aliás existia essas leis extravagantes, que eram leis especiais do Código Penal, né? Que vinham desde as ordenações dos reis de Portugal, das ordenações afonsinas e manuelinas, até as filipinas e as manuelinas, né? E do própria adaptação na cultura portuguesa do corpus iuris civilis, que é o direito positivo romano, a escolha que nós fizemos do nosso ordenamento jurídico de um direito positivo, que é escrito, não vale a tradição do julgado, não vale a jurisprudência, mas vale a interpretação do juiz. Isso leva a um superpoder dos juízes que vai contra o próprio conceito de cidadania que estava sendo criado a partir do século 17 pelas civilizações de origem saxã, né, inglesa e americana. Fora o Canadá, a Austrália e outros países, né? A segunda parte são as torções culturais, e aí, como eu disse, tanto da alta cultura, eu faço um inventário de todos os momentos, desde Pero Vaz de Caminha, da sua carta, aos sermões de Antônio Vieira, a poesia de Gregório de Matos, o nosso grande, aliás, diga-se de passagem, uma das grandes expressões da poesia barroca, diante da potência expressiva da poesia barroca espanhola e mesmo portuguesa, é um brasileiro que é Gregório de Matos, né? Depois falo das artes plásticas, na alta cultura, né? A tradição de Aleijadinho, da pintura de Ataíde, de Mestre Ataíde, né? Sobretudo na Última Ceia,
que ele subverte valores do imaginário da própria colônia. Falo ainda nessa primeira parte das torções culturais do José de Andrade Silva, o patriarca, né? Gonçalves Dias, já entrando para o romantismo, e aí venho para os simbolistas, para os parnasianos, né? Machado de Assis, que é o nosso grande escritor, juntamente com Guimarães Rosa, o nosso grande legado na literatura universal, né? Rui Barbosa, Eduardo Prado, Euclides da Cunha, Paulo Prado, Lima Barreto, Stefan Zweig, apesar de ser cidadão brasileiro, mas de origem austríaca, Monteiro Lobato, Manuel Bandeira, Villa-Lobos na música, Oswald e Mário de Andrade, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que é fundamental, né, com um livro dele que eu reputo mais importante contribuição para o entendimento do Brasil na resiliência barroca, que é a visão de... Todo mundo fala de Raízes do Brasil, mas eu falo da visão do paraíso, né? E por aí vai. E depois até Viana Mugg, com a nossa encruzilhada civilizatória entre bandeirantes e pioneiros, até chegar à arquitetura também, Niemeyer, os dois últimos filósofos, né, Mário Ferreira dos Santos, e na época que eu escrevi, o introdutor da importância do Mário Ferreira dos Santos, que é o Olavo de Carvalho, estava vivo. Agora nós não temos mais nenhum representante vivo dessa alta cultura, né? Guimarães Rosa, Burle Marx nas artes plásticas, na política Roberto Campos, Antônio Cândido na literatura, Darcy Ribeiro na antropologia, Raimundo Faoro nas ciências sociais, até Antônio Paim, que é um luminar de preservação de nossa tradição liberal, o Sérgio Paulo Rouanet, e mais recente, que ainda estão vivos, Roberto da Mata, José Murilo de Carvalho, João Baldo recentemente faleceu, José Guilherme Merquior também precocemente, seria o nosso Olavo avant la lettre, né? Mas viveu 50 anos, e o próprio Olavo, que nos deixou há um ano, né? Esses são os grandes momentos barroquistas, né, de nossa alta cultura. Depois eu vou falar do seu correspondente cultura popular, com Dias Gomes na telenovela, Sérgio Porto na música, Tom Jobim também na música, João Gilberto, Glauber Rocha no cinema, até as invenções, né, os mitos, o novo Curupira brasileiro, que é o sujeito que ora nos governa, o senhor Lula, que é um mito em constante mutação, né? Ele próprio acho que se referiu a isso. O Chico Buarque, o pessoal do cinema contemporâneo, Walter Salles Júnior, e por aí vai. E outros fenômenos da cultura popular, como cultura culinária, gastronômica, a invenção da farofa, o chamado jogo de cintura, a TV educativa estatal, o chamado jornalismo investigativo, que a gente não sabe bem se é uma farsa, né? O preconceito racial, a meia entrada que na verdade é inteira, o drible, o famoso drible, que se ficasse no futebol tudo bem, mas lamentavelmente não é um fenômeno só futebolístico, né? O fenômeno do puxadinho, do tapetão, da censura, da bola na mão, né? Ao contrário do mão na bola, o populismo eleitoral brasileiro, e por aí vai. Ativismo judicial e as criações, né? Como
frescobol, a justiça burlesca, né? A Praça dos Três Poderes, muito simbolicamente, que é uma praça que não é do povo, é dos poderes, né? E nunca é ocupada pelo povo. Até a influência das mass mídias, né? Da Rede Globo, que agora está em constante questionamento, né? Sobre a sua isonomia, sua imparcialidade. E vamos para as torções empreendedoras. Isso tudo não é só apenas no mundo simbólico, também no mundo concreto da vida concreta, nós contribuímos com produtos como a rede, como artesanatos, como, volto a dizer, a farofa e o angu, a caipirinha. Né? A caipirinha que surgiu como uma mesinha, né? Como um remédio caseiro, né? O chamado X-tudo, o restaurante aquilo, e por aí vai, né? Como um país desse, sem ter uma indústria automobilística ou naval, vai ter uma indústria aeronáutica que é a terceira maior do mundo? Isso é uma distorção típica do barroquismo, né? O frangão, né? O Enê, o turismo para inglês ver, a cereja de mamão, que nada mais farsante do que isso, né? A questão do petróleo, e por aí vai, até as campeões nacionais que nós recentemente tivemos. As torções jurídico-políticas são imensas, são imensas. Realmente aqui é a nossa grande desgraça, né? E aí eu vou, tema por tema, das leis, do descumprimento das leis, das legalices, né, que são pastiches das leis, os tribunais superiores, que são inversão dos valores jurídicos, né, a falta de idealismo do federalismo e, na verdade, de uma união, a lei e a emenda da lei, o Estado versus o governo, os três poderes, prerrogativas e o privilégio, né? O privilégio nada mais é do que o que quer se passar por prerrogativa, a atuação das ONGs, o nepotismo cruzado, esses fenômenos absurdos, né? O tribunal do que chamam o tribunal do faz de contas, o BNDES, que não é apenas desenvolvimento industrial, mas é social. Esse S aí foi contrabandeado, o capitalismo de Estado, ou de compadrio, como já se disse, o próprio troca, né, da cidadania, do valor da cidadania como vilania, né? Nós temos, na verdade, habitantes não da cidade democrática, mas de uma vila medieval. E por aí vai até as torções, a falácia da progressão penal, do próprio sistema S, né, que é um sistema híbrido, que não é nem estatal, nem privado, nem público, nem privado. O pedido de vistas, né, dos processos de julgamento, que nada mais é do que adiar e não resolver nada. O direito do trabalho, a chamada jabuticaba trabalhista brasileira, que só existe aqui. Enfim, a Constituição Cidadã de 88, que não é cidadã, né? A Operação Lava Jato, a sua produção, como foi a importância que ela teve, e a sua destruição, já ainda em curso pelo atual governo, sobretudo pelos os que foram vítimas de sua persecução, né? Que é a esquerda brasileira, que estava então no poder na sua aliança pela corrupção. A atuação do Supremo, que é de um barroquismo excepcional, o supremo barroquismo brasileiro é o STF, e até chegar o resultado disso tudo, que é uma sociedade cuja cultura moral é a cultura das torções dos valores morais, o que eu chamo da corrupção dos próprios valores morais, né?
E aí eu vou deixar vocês verem isso no próprio livro. Baixar, tanto pode comprar o livro, eu ficaria feliz se vocês comprassem, posso autografar, posso fazer palestras de apresentação do livro que eu tenho feito no Brasil todo, eu só reunir um grupo, né, e aí eu autografo os exemplares de quem tiver comprado o livro. E quem quiser baixar o e-book também pode baixar, mas aí, obviamente, eu não vou poder autografar, mas é bem mais barato, né? E aí eu vou deixar a última parte, que é o resultado dessas torções morais e o que fazer com isso para o próximo vídeo, o vídeo de encerramento, então. Então, agradeço a vocês e até o próximo vídeo.